Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu servo, aquele que o Senhor escolheu para transmitir a palavra à tua igreja. Eu peço que o Senhor o use com tremendo poder espiritual, para que ele, ó Deus, não fale dele, mas fale do Senhor, palavras que o Espírito Santo colocar em seus lábios, e que nosso coração, Deus, esteja preparado para receber esta palavra. Abençoa teu servo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-los para que a gente compartilhasse junto da palavra do Senhor, e para isso eu preciso que vocês leiam, abram suas Bíblias comigo. Nós vamos observar um texto, que é um texto bem conhecido, e eu acredito que nós ainda podemos aprender lições importantes e profundas nesse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu gostaria que você abrisse, e nós leremos alguns versos, e depois eu lerei os demais versículos na continuação. Mas eu gostaria de ler com vocês, especialmente os primeiros 2 versículos do capítulo 15, e também o versículo de número 10. Depois eu farei a leitura a partir do 11 sozinho. Mas inicialmente eu gostaria que vocês lessem comigo versículo 1 e 2 e depois o verso 10. Leiamos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Apenas leia. Continua: o certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos,
porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Durante o ministério de Jesus, em muitos momentos, fica extremamente claro, através da ótica dos evangelistas, que Jesus foi mal compreendido. Foi mal compreendido principalmente pelos religiosos, pelos extremamente tradicionais dentro da religião judaica. E esse mal entendido foi o que inclusive ocasionou que estes judeus, especialmente a grande liderança, fossem exatamente os pivôs do ataque injusto contra o Senhor Jesus, que o levou àquela cruz. Mas essa história, eu tenho certeza que vocês já ouviram e conhecem, é a história do Evangelho. E nessa noite eu queria usar um pouco deste mal entendido, para que a gente aproveitasse a oportunidade de rever como nós temos entendido algumas verdades bíblicas, alguns ensinos do Evangelho. Queria usar esta passagem também para fazer algumas perguntas a vocês e talvez testar por algum tempo, durante esses minutos que estaremos aqui, aquilo que está sendo a realidade da sua vida cristã, suas expectativas, sua realidade, seu presente como cristão, como você está hoje, e as suas expectativas em relação ao futuro. Se tem um assunto que faz parte de passado, presente e futuro de cada um de nós, esse assunto é a busca por felicidade. Nós queremos felicidade. Sempre estamos atrás de felicidade. Ainda que entendamos pela nossa fé que uma felicidade total, plena e verdadeira só é possível na vida eterna, na glória futura, mas ainda assim nós caminhamos aqui em busca de bem-estar, de uma situação confortável, de uma realidade em que nós nos sintamos bem. As pessoas no mundo fazem disso a grande motivação de suas vidas. Elas não fazem outra coisa a não ser trabalhar em função de serem felizes. As pessoas trabalham e lutam muito por isso. O problema aqui, e é o problema desse texto, é que na busca por felicidade, às vezes nós perdemos a linha e acabamos adotando caminhos que não são caminhos que realmente alegram, muito menos caminhos que vão alegrar o coração do nosso Deus. E é exatamente aí onde nós vamos enfrentar não a felicidade que nós buscamos, mas a pior infelicidade que existe. E nesse texto o Senhor Jesus vai mostrar isso de uma maneira extremamente categórica. Mas o contexto em que essa passagem se deu foi numa situação em que Jesus, depois de ter pregado já vários sermões diante dos discípulos e diante de algumas multidões, ele continuava sendo criticado, especialmente pelos mais religiosos da sua época. Os judeus não suportavam, especialmente os judeus que faziam parte daquelas linhas que eram linhas radicais, como os essênios, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles não suportavam Jesus. O motivo principal por eles não suportarem Jesus é porque não havia incoerência na vida de Jesus. Aquilo que ele ensinava combinava perfeitamente com aquilo que ele vivia. E as multidões amavam Jesus e andavam atrás de Jesus exatamente por isso, porque elas encontravam em Cristo o que elas não encontravam nos religiosos daquele tempo. E talvez o que as multidões nunca encontraram nos religiosos de todos os tempos, que é uma coerência entre o que se diz e o que se faz. E então as multidões amavam Jesus e estavam também resistindo às autoridades judaicas. E as autoridades judaicas tentavam encontrar em Jesus alguma incoerência, alguma incongruência, alguma coisa que eles pudessem usar contra o Senhor Jesus. E então, nesse texto especialmente, eles vão citar algo que para eles era um problema. Que problema era esse? Olha, esse Jesus, ele se diz filho de Deus, ele se diz profeta, ele se diz rei, mas vejam só, como pode alguém que é filho de Deus, de um Deus santo, justo e reto, sentar e banquetear-se juntamente com pecadores? Como é que pode alguém que é profeta, que sabe de tudo, sentar para comer junto com alguém que tem um pecado escondido? Comer e beber com pessoas que nós bem sabemos que são publicamente consideradas pecadoras. E aí vamos entender um pouquinho por que os judeus tinham essa classificação. O judeu, especialmente esses judeus dessas linhas radicais, eles entendiam o seguinte, eles entendiam que pecadores eram as meretrizes, eram os beberrões,
os pecadores eram os filhos bastardos das famílias que tinham quebrado. Eles achavam que os pecadores eram os cobradores de impostos, os publicanos, que eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos para Roma. Eles achavam que essa turma era pecadora. Enquanto que aqueles que participavam de todos os cerimoniais do templo, esses não. Esses eram santos, justos e puros. E então, quando Jesus chamava a gente, como Jesus chamou Levi, se você ler lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, Jesus chama um homem chamado Levi, que era um cobrador de impostos, um publicano. Este Levi é quem faz o registro do Evangelho de Mateus, porque ele tinha um segundo nome, o segundo nome era Mateus, e depois que Jesus o chamou para fazer parte da comitiva dos apóstolos, ele abandonou o nome de Levi, porque era um nome imaculado pela reputação de um cobrador de impostos corrupto, e ele passou a ser chamado apenas de Mateus. Mas quando Jesus chamou esse homem, ele estava mergulhado num mar de corrupção. Mas quando Jesus chamou com uma única palavra, diz: Levi, vem e segue-me, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, Levi o seguiu. Mas não só o seguiu, mas levou Jesus para sua casa e mandou chamar todos os seus amigos pecadores para comer com Jesus. E quando eles estavam comendo com Jesus, o que está acontecendo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, já tinha acontecido lá atrás. Quando Levi chamou os seus amigos para comer com Jesus, os religiosos começaram a reclamar: como é que Jesus come com esses pecadores? E então Jesus vai dizer para eles: olha, os doentes não precisam de médicos. Os doentes precisam de médicos, os sãos não. Eu vim para estes que estão doentes, para esses que são pecadores. E desde o início do ministério de Jesus ficou muito claro qual era a missão dele. A missão dele era buscar e salvar quem estava perdido. Essa é a missão do Senhor Jesus. É isso que ele veio fazer. Mas o mal entendido aqui desse texto, que é o mal entendido de toda essa relação de Jesus com esses judeus, é que eles não entendiam isso. Eles achavam que alguém como filho de Deus não podia se relacionar com pecadores. E Jesus veio exatamente para fazer isso. E então, neste texto aqui, quando Jesus, depois de ter tido muitos momentos de contato com essas pessoas, chamar pecadores para fazer parte da sua comitiva, nesse momento aqui, alguns desses escribas e fariseus, eles murmuravam das palavras de Jesus. Enquanto Jesus dizia: eu vim buscar e salvar pecadores, e comia com eles, e falava com esses publicanos, eles murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Para o assombro desses publicanos, Jesus se volta para eles e fala assim: não, peraí, não é apenas receber e comer com eles. Eu vim buscá-los. Eu vim buscá-los. E aí Jesus, para mostrar qual é o cerne da missão dele, ele vai fazer o quê? Ele vai usar 3 parábolas para mostrar como Deus se alegra e como existe alegria não só em Deus, mas nos próprios anjos e no coração de todas as pessoas que são recebidas por Cristo, que são encontradas, que são conquistadas, que são salvas pelo Senhor Jesus. Para mostrar para aqueles judeus que a religião deles tinha um equívoco que era fatal. Eles perderam o caminho da alegria e da felicidade, porque o caminho da alegria e da felicidade para alguém que teme a Deus é fazer o nome do Senhor conhecido e buscar pecadores para o seu Deus. Mas aqueles homens, eles perderam isso. Na busca deles por agradar a Deus, por serem felizes, eles perderam rumo. E eles transformaram a religião deles num fim em si mesmo. Eles viviam para manter aquele sistema, o status quo que eles tinham conseguido, de serem pessoas santas, de terem um cerimonial, de terem um rito, de terem uma série de coisas que não traziam felicidade e que não eram o centro da fé deles. E nunca deveria ter sido. E então Jesus se dirige para eles: vocês precisam aprender o que é realmente a missão do meu Pai. Qual é a minha missão e qual deve ser a missão de vocês. Vocês precisam entender o que de fato pode trazer alegria para o coração do homem. E então Jesus propõe essas 3 parábolas. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida, onde ele mostra um pastor que deixa 99 ovelhas num aprisco seguras, e ele vai buscar uma que tinha se perdido, uma que estava longe, num lugar de perigo. E vai dizer que quando esse pastor encontra e traz essa ovelha, ele se alegra porque ele encontrou alguém que estava perdido e que poderia ser considerado como algo que estava morto e não poderia ser mais salvo. Depois ele vai mostrar uma mulher que tem uma joia de casamento,
composta por 10 moedas, 10 dracmas, e ela perde uma delas. Perder uma dessas joias significava desmazelo, significava falta de amor pelo marido, significava um mau presságio para o casamento. E quando ela perde, ela busca, e quando ela encontra, ela chama todas as suas amigas e vai comemorar, porque ela achou algo que poderia lhe custar a vida, mas ela encontrou, e esse encontro traz alegria e felicidade. E a terceira parábola é a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, que na realidade não tem o melhor nome. Esses nomes que estão aí, eles não foram inspirados, esses nomes foram colocados depois. E esse nome não é um bom nome, porque o que existe de prodigioso nesse texto não é o filho ter saído e voltado. O que existe de pródigo nesse texto é o amor do pai que recebe esse filho depois. Então, um nome justo para essa parábola talvez fosse o pai pródigo. Mas o que essa parábola mostra é a essência do que Jesus quer mostrar para aqueles irmãos lá. E a essência do que o Senhor Jesus tem para nós nessa noite. Nós passamos por momentos em que nós perdemos o rumo da felicidade. Já passou por isso? Que você tenta uma porção de coisa para ser feliz e chega uma hora que você fala assim, eu não sei mais o que eu faço para ficar contente. Eu achava que se eu tivesse tal coisa eu ficaria feliz. Tenho e não estou. Eu achava que se eu casasse com a fulana de tal ou com o fulano de tal eu ia ser feliz. Eu não estou feliz. Eu achava que se eu tivesse filho eu ficaria feliz e não estou. Eu achava que se eu recebesse aquela promoção que eu trabalhei e sonhei por ela, eu ficaria feliz e não estou. Eu achava que se eu tivesse na igreja tal ou a igreja tal, eu ficaria feliz e eu estou aqui e não estou. Já perceberam que às vezes a gente perde o rumo da felicidade e não sabe como encontrá-lo? Talvez o problema não esteja nessas coisas para onde você está olhando. Talvez o problema esteja exatamente com o que está nesse texto. Quando a gente perde o rumo do que realmente pode trazer felicidade para um coração. E aí Jesus vai mostrar para eles o que traz felicidade para o coração, a fim de fazer com que eles considerassem a verdadeira missão de Cristo e eles recuperassem a alegria. Os judeus não tinham mais alegria. Embora um povo festivo, mas eles não tinham alegria, eles não tinham felicidade. Então Jesus diz para eles, em primeiro lugar nessa parábola, que só há uma possibilidade de ter real felicidade no coração. E essa possibilidade é permanecendo na casa do Pai. Permanecendo na presença do Pai. Nesse contexto complexo e grande que eu passei para vocês, Jesus trabalha essa verdade que eles tinham esquecido. A felicidade não está no seu serviço, a felicidade não está do lado de fora, a felicidade não está num lugar diferente da onde você está. Porque a felicidade não depende da sua localização geográfica, não depende da sua condição financeira, a felicidade não depende dos seus exercícios espirituais, a felicidade depende sim de você estar em Deus. Porque este é o único lugar onde você pode realmente desfrutar de felicidade, no real sentido da palavra. E Jesus nos mostra isso com a história de um rapaz que tinha tudo para ser feliz na casa dele, e ele vai mostrar isso para nós. Esse moço vai reconhecer que ele já era feliz, mas ele achou que a felicidade estava do lado de fora. Ele achou que a felicidade estava vivendo junto com seus amigos em outra cidade. Ele achou que a felicidade estava em viajar para longe. Ele achou que a felicidade estava em viver aventuras diferentes do cotidiano e da rotina que ele tinha na sua casa. Então ele chega para o pai e fala, me dá o que é meu. E isso era uma afronta, e continua sendo uma afronta, e independe de qual cultura. Você já imaginou um filho, chega para você em vida e fala, pai, reparte a minha herança e já me dá a minha parte que eu estou vazando. Isso é uma afronta em qualquer cultura, e lá também. O pai dividiu, eram 3, o pai, o filho mais moço e o filho mais velho. O pai dividiu e deu a terça parte para esse daí, e ele foi. Nessa loucura de achar que a felicidade está em algum lugar. E nessa busca por ele, por essa felicidade, ele se deu mal, porque ele desperdiçou tudo que ele tinha e não encontrou a tal felicidade, e por fim, ele termina numa crise que é uma crise da região, mas uma crise que também é uma crise pessoal, porque ele chega a um ponto em que ele está vazio, a um ponto em que ele está infeliz, e a um ponto em que ele está sendo martirizado, porque ele começa a lembrar do que ele tinha na casa do Pai. E ele perdeu na loucura de achar que em outro lugar ele poderia ser mais feliz do que na presença do seu Pai. E é exatamente isso que ilustra o que Jesus está dizendo. O único lugar onde nós podemos ser felizes é na presença de Deus. Por quê? Deus pode me dar tudo? Pode, mas Ele nem sempre vai me dar. Mas eu não preciso, porque a presença dEle é melhor do que todas as outras
coisas. É isso que está lá no Salmo 23. O Salmo 23 começa dizendo o quê? O Senhor é o meu pastor, não, é uma vírgula, não tem e diz, nada me faltará. E o que isso significa? Significa que tendo o Senhor como pastor na minha vida, não significa que Ele vai me dar tudo, mas o simples fato de ser Ele o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se Ele me der tudo, está ótimo. Se Ele não me der nada, está ótimo do mesmo jeito, porque nada muda o que Ele é. E o que é mais valoroso, mais precioso e mais poderoso é Ele. Se eu já tenho Ele, eu não preciso das outras coisas. Elas podem me fazer bem temporariamente, mas o único que pode me fazer bem eterno é Cristo, é o Senhor. Então a felicidade está onde? Nas coisas que Deus pode me dar? Não, a felicidade está em estar em Deus. E é esta lição que os judeus perderam de vista. E é esta lição que nós cristãos por vezes perdemos também, quando nós começamos a nos agitar e a nos inquietar demais atrás de felicidade. A felicidade não está em nenhum outro lugar, senão na presença do nosso Deus. E essa presença, por meio de Cristo Jesus, pode ser acessada constantemente de qualquer lugar. De um banco da igreja, onde você pode estar sentado, orando ou ouvindo a palavra de Deus, ou do banco do seu carro, ou da sala da sua casa, ou do seu escritório no seu trabalho, Deus está sempre acessível. O Senhor Jesus, quando Ele ascendeu aos céus, Ele disse aos seus discípulos, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é isso que traz alegria e felicidade para a vida do povo de Deus. Não são as outras coisas. Então não se iluda. Nós perdemos o rumo da felicidade quando nós esquecemos aonde ela está. E ela está em Deus. Os judeus achavam que a felicidade estava no templo. Eles achavam que a felicidade estava nos sacrifícios. Eles achavam que a felicidade estava nas tradições. Eles achavam que a felicidade estava naquela separação, naquela linha, naqueles muros de divisão que eles criaram dentro da sociedade deles. O lado dos pecadores, o lado da infelicidade, o lado dos santos, o lado da felicidade. E mal eles sabiam que Jesus estava muito mais interessado nos pecadores do que neles. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aonde reside, aonde mora a felicidade? A felicidade está na presença de Deus. Você quer ser feliz? Você não precisa sair da cidade onde você está, do lugar onde você está, da igreja onde você está. Você precisa sim buscar a presença de Deus. Amém? Mas essa parábola, ela tem 3 blocos. O segundo bloco mostra outra realidade. O filho volta, o pai o recebe de volta como filho. E ele tem o privilégio de voltar a desfrutar daquela felicidade que ele nunca deveria ter deixado. E ele é recebido pelo pai. A intenção dele, humildemente, é que o pai o recebesse como um empregado, porque era melhor ser um empregado do pai do que viver a vida que ele estava vivendo lá de fora. Então ele aceitava uma condição inferior, porque ele sabia como o pai tratava seus escravos. E esse pai tratava os seus escravos melhor do que todo o tratamento que ele encontrou no mundo lá fora. Então ele aceitava ser tratado como escravo, mas o pai não o recebeu como escravo. O pai o recebeu como filho. Deu aquele abraço daquele que quase torce o pescoço lá no caminho. Recebeu, mandou pôr nele roupa de filho. Mandou colocar no dedo dele um anel que simboliza filiação. Mandou colocar uma sandália nos pés, porque quem andava descalço era escravo, não filho. E mandou matar um novilho cevado e fazer um banquete. Vamos fazer uma festa, porque meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido, ele foi achado. Fizeram a tal da festa. Lá de tardezinha, no fim do dia, vem o filho mais velho que estava no campo trabalhando, provavelmente cuidando das lavouras, das colheitas ou do gado do pai. E quando o filho chega, manda chamar um dos conservos e pergunta: que bagunça é essa? Que barulhão é esse que está acontecendo? E o servo diz: olha, sabe aquele teu irmão, aquele que foi embora? Então, ele voltou e seu pai ficou com uma felicidade e você não faz ideia. O seu pai se alegrou com isso. Seu pai colocou nele uma roupa nova, deu um anel para ele, colocou sandália nos pés dele, e significava que o servo estava dizendo: o seu pai o recebeu como filho. Deu tudo de novo para ele. E mandou matar aquele novilho cevado. Sabe aquele que você estava planejando matar com seus amigos? Seu pai matou. E aí o filho não quis entrar. Lá a certa altura, o pai, que não deixa passar nada desapercebido, percebeu que tinha um movimento lá de fora estranho. O pai se volta para falar com este filho mais velho e tenta conciliá-lo.
E chega no momento da conversa que o pai decide ouvir o que estava acontecendo com o filho, e o filho reclama: ô pai, esse meu irmão aí, ele saiu daqui. Aliás, esse meu irmão não, ele fala: esse teu filho. Ele não está considerando como seu irmão. Esse teu filho aí, ele gastou o dinheiro que era nosso, era do senhor, ele gastou com meretrizes. E aí você percebe que existem algumas inverdades aqui. O filho não é santo. O filho mais velho, ele podia ser trabalhador. Ele podia ter permanecido ali diferente do filho mais moço, mas santo ele não é, porque primeiro que ele está mentindo. Em que lugar desse texto está dito que o filho mais moço gastou o dinheiro com meretrizes? Não diz isso em lugar nenhum. O texto diz que o filho saiu e desperdiçou todos os seus bens, mas não diz que ele gastou com meretrizes, com beberrices. E às vezes a gente vê peças onde as pessoas contam isso como se isso fosse verdade, mas não há um único versículo na Bíblia que diga que isso é verdade. Mas tudo bem, suponhamos que seja verdade. O pai o perdoou, e o dinheiro que foi gasto não era o dinheiro do pai, e nem era o dinheiro do irmão mais velho, porque os haveres foram divididos em 3 partes, e o que ele gastou era realmente dele. E agora o que ele estava recebendo não era dele, era apenas graça e favor de um pai amoroso que decidiu repartir o que ainda era seu com o seu filho. Então aquele moço, por nenhum desses argumentos que ele usou, ele tinha justificativo, um argumento justo para pleitear com o pai, para brigar com o pai por aquilo que o pai fez. Mas o pai, entendendo o que estava acontecendo, dá uma resposta, e essa resposta é o que realmente Jesus usou para impactar a vida daqueles cristãos que tinham, aqueles judeus que tinham perdido o rumo da felicidade. O pai chega para aquele filho mais velho e diz: mas filho, pense bem, tudo que eu tenho aqui é seu. Ele está dizendo: olha, a sua parte é sua e a minha também é sua. Tudo que eu tenho aqui é seu. É como se ele dissesse assim: se você quisesse um novilho para festejar com os seus amigos, era só você matar, é seu. Se você quisesse fazer festa toda semana, era só você fazer, porque tudo que tem aqui é seu. Você está infeliz porque você, igualzinho a seu irmão, você se afastou de mim. Ele se afastou porque ele achou que a felicidade estava do lado de lá. E você se afastou porque você achou que a felicidade estava em merecer. Aquele filho estava constantemente esperando que o pai reconhecesse ou desse a ele algum tipo de crédito e de mérito pelo trabalho que ele estava fazendo, quando na realidade ele tinha que viver e desfrutar daquilo que o pai graciosamente já tinha dito que era dele. E então aqui o Senhor Jesus colocou aqueles judeus contra a parede e disse: olha o que vocês estão fazendo. O pai me mandou buscar pecadores para salvá-los, gente que estava perdida, gente que estava morta, para recuperá-los, e vocês, ao invés de se alegrarem no pai e se alegrarem com a missão do pai, vocês estão bravos porque eu estou conversando com pecadores. Vejam só, se não é isso que acontece conosco, cristãos. Tem aqueles filhos desobedientes que saem, e aí quando um filho desobediente desse volta, às vezes a gente fica no banco cutucando a esposa ou a esposa. Ó, você viu quem está aí? Fulano. Poxa vida, né? Não tem vergonha na cara. Já perceberam que a gente faz isso? Aí a gente percebe o quão infeliz a gente é, né? A gente deveria se alegrar junto com o pai por um pecador que se arrepende. A gente faz o quê? Faz igual esse irmãozinho aqui, fica com raiva. Porque esse irmão mais velho aqui, na realidade, ele é um cara infeliz dentro da casa do pai. Se a felicidade está na presença de Deus, e nós sabemos disso porque o texto deixou bastante claro, também é verdade que tem gente que desfruta de infelicidade na presença de Deus, mas não por culpa de Deus. Por culpa do nosso próprio coração distanciado de Deus, dentro da casa de Deus. Já viu isso? Pessoas que se afastam não de corpo, mas se afastam de alma. Isso acontece às vezes no casamento. Isso às vezes acontece na relação pai e filho. E este exemplo está registrado aqui, porque também acontece na relação nossa com Deus. Tem gente que às vezes vem para a casa de Deus, mas como o próprio Senhor denunciou no Antigo Testamento, esse povo me louva com os lábios, mas o coração dele está distante de mim. E aí não se alegra com as coisas que alegram o coração de Deus.
E aí não se alegra com as coisas que alegram o povo de Deus. E aí não se alegra mais com arrependimento. E aí não se alegra mais com a salvação dos homens. Porque a gente está procurando a felicidade talvez no dinheiro, talvez no patrimônio, talvez na realização, talvez na popularidade, talvez no poder. E a gente, mesmo sendo crente, vive uma vida miseravelmente infeliz. Porque a gente perdeu o rumo da felicidade. E aqui Jesus está dizendo para eles: vocês podem e devem ser felizes na casa do Pai. Primeiro porque, se vocês querem muitas coisas, vocês precisam lembrar, Deus é o dono do ouro e da prata, vocês podem ter. Aquilo que Deus aprovar para vocês, mas vocês podem ter. Porque vocês têm diante de vocês um Pai que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto vocês pedirem ou pensarem. Já ouviram a história de um rapaz que tinha o sonho de fazer uma viagem, um cruzeiro? Ele trabalhou muito, trabalhou horrivelmente para conseguir o dinheiro de comprar uma passagem de um cruzeiro. E na afobação dele, depois de comprar a passagem, ele lembrou que ele não tinha dinheiro para pagar as despesas daqueles 10 dias que ele ia passar na viagem de cruzeiro. Na afobação dele também, ele não leu o bilhete dele. E ele imaginou consigo mesmo: não, eu vou para o cruzeiro, eu vou levar um saco de pão, vou levar pasta, essa história é uma história americana, vou levar um monte de tubo de pasta de amendoim, vou comer pão com pasta de amendoim, porque o que importa é realizar o meu sonho de fazer uma viagem de cruzeiro. E aí ele entrou no primeiro dia, ficava para lá, para cá, olhava o mar, se deliciava com aquela viagem, e ia para dentro da sua cabine e passava creme de amendoim no pão e comia. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bom. Afinal de contas eu estou realizando o meu sonho. Segundo dia, que bom, que alegria, cruzeiro. Só não está bom essa parte do pão com creme de amendoim, porque afinal de contas, 10 dias já está no segundo, eu não estou aguentando mais. Terceiro dia ele olhou para o pão, um creme de amendoim e falou: não dá. E ele passava lá pelo saguão do navio, via aqueles restaurantes, e via aquele povo comendo, e o dia inteiro comida exposta para tudo enquanto é canto, e ele não tinha nem um centavo para comprar comida. No quinto dia ele não aguentou mais, ele procurou um tripulante do navio e falou assim: olha, eu descasco batata, eu lavo qualquer coisa, pode me enfiar lá no fundo do navio, no porão, mas me deixa comer alguma outra coisa diferente de pão com creme de amendoim, que eu não aguento mais isso. Aí o tripulante falou: mas cadê o seu bilhete, moço? Aí tá aqui. Olha, o senhor não leu aqui, ó? Esse bilhete dá acesso a tudo que é servido nesse navio. Está comendo pão com pasta de amendoim que o senhor quer. Isso aqui não é teologia da prosperidade, pode ficar tranquilo, viu, irmãos? Eu sou contra isso. Isso daqui é consciência de que nós temos um Deus todo-poderoso e que Ele pode fazer o impossível, que Ele supre as necessidades do seu povo, que Ele quer o bem do seu povo e que Ele mesmo nos ensinou a orar e clamar por aquilo que nós necessitamos. Ele enviou o seu Filho para dizer que se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nosso coração, nós pediremos e Ele vai nos atender. Porque nós não vamos pedir também qualquer bobagem, nós vamos pedir aquilo que realmente combina com o projeto de Deus. E então a infelicidade que muitos cristãos vivem, ela não tem a ver com Deus, mas ela tem a ver com a nossa ignorância a respeito de qual é a vontade de Deus. Ela tem a ver com a nossa ignorância a respeito de qual é a missão de Deus. Ela tem a ver com a nossa ignorância a respeito daquilo que de fato pode trazer felicidade. Sejam bem honestos com o que eu vou perguntar para vocês agora. As coisas que nós podemos comprar nessa vida, elas de fato trazem felicidade? Ou você tem a mesma sensação que eu tenho, que a gente luta para comprar um negócio, a gente compra e o desencanto vem um mês depois? Você acha que no dia que eu estiver andando com um carro tal, nossa, isso é o supra-sumo da felicidade. Aí você compra o carro, 30 dias depois chega o boleto da primeira fatura do financiamento do carro. Ou vira o ano e chega o IPVA do carrão que você comprou. Você vai, esse carro, aí você não sabe que você tem que pagar 4% do valor dele todo ano para o governo. A gente perde o encanto. Mas você quer ver perder mais rápido ainda? Você compra o mesmo carrão, seu vizinho compra um, numa versão acima da sua. A sua é câmbio mecânico, a dele é câmbio automático, ele chega e esfrega aquilo na sua cara e você fala: por que eu não comprei? E aí você começa a achar que seu carro não presta porque o do vizinho é um pouquinho melhor que o seu.
Então não existe coisa mais tola do que achar que a felicidade tem a ver com coisas. A felicidade tem a ver com Deus. Quer ver que é felicidade de verdade? Nós começamos esse texto dizendo que os publicanos estavam reclamando porque Jesus comia com pecadores. Jesus afirma lá no versículo 10 que assim como a alegria quando algo que está perdido é achado, assim existe júbilo entre os anjos no céu quando um pecador se arrepende. Veja só, se algo é tão poderoso para fazer com que o céu entre em recesso para festejar, porque algo aconteceu aqui embaixo, como é que a gente pode imaginar que existe alguma coisa que possa trazer mais alegria para o coração de um homem, senão aquilo que provoca alegria no céu? Então toda alegria que você almeja sentir, ela não está nas coisas que você pode comprar, ela não está nas viagens que você pode fazer, mas toda alegria que você almeja sentir está na plena consciência do que significa um pecador entrar por aquelas portas e se dobrar aqui e se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo e ter a certeza da vida eterna. Não existe alegria maior do que essa. E é com isso que um cristão precisa se alegrar. Os judeus estavam tristes, era uma nação triste, e Jesus está dizendo: vocês estão tristes porque vocês não sabem mais o que traz alegria. O que traz alegria é o que provoca alegria no coração do Pai. Se estar feliz é algo que depende de estar em Deus, experimentar essa felicidade é algo que depende de você entender o que alegra o coração de Deus, porque no dia que você entender isso, você vai ser feliz realmente. E o que alegra o coração de Deus é pecadores sendo transformados e salvos pelo poder de Cristo. Então, nós vamos para a conclusão disso. Diante dessa história, o pai chega para aquele filho e diz assim: filho, como é que eu não poderia me alegrar se o seu irmão estava morto e ele reviveu? Estava perdido e foi achado. Eu preciso me alegrar. E Jesus então se volta com essa história para aqueles seus ouvintes que estavam reclamando dele comer com pecadores e diz: como é que vocês podem reclamar de eu vir aqui procurar pessoas perdidas? Se é de fato essa a essência da minha missão e o que traz alegria para o meu coração. E o que provoca alegria no coração do Pai. E aí eu pergunto para você, como é que anda a sua alegria? O que te faz feliz? O que te deixa alegre? Alegria é estar em Deus. A alegria verdadeira que aqueles que estão em Deus podem desfrutar como um plus, como um bônus, é sermos ferramentas de Deus para que outras pessoas venham também conhecer o Senhor. No Evangelho de João, o Senhor, quando está se despedindo dos seus apóstolos, do capítulo 14, 15, 16 e 17, ele tem uma conversa com eles no cenáculo. E nessa conversa com eles no cenáculo acontecem muitas coisas. Entre elas, Jesus inclusive lava os pés dos apóstolos. E depois de lavar os pés dos apóstolos, ele diz: vocês me chamam de mestre, não chamam? Pois bem, o servo é menor ou maior do que o mestre? O servo é menor. Se o mestre lava os pés, demonstrando a sua humildade, vocês também devem fazer o mesmo. E Jesus, é claro que ele não está dizendo que existe o mandamento de lavar os pés dos outros, não é isso. Mas Jesus está dizendo que através da humilhação, através da humildade dele, ele estava provando o amor dele por aquelas pessoas. Ele estava provando que ele veio para servir e não para ser servido. E se alguém quisesse segui-lo, deveria fazer o mesmo. E aí ele conclui: novo mandamento eu dou a vocês, que vos ameis uns aos outros como eu. Ele mudou o mandamento. E ele pode fazer isso. Ele diz: como eu vos amei. Não é mais como você ama a si mesmo, porque tem muita gente que não se ama. Então quando você diz, ame ao próximo como você ama a si mesmo, para muita gente isso não faz o menor sentido, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não se amam. E Jesus disse: ama o teu próximo como eu vos amei. E aí na continuação ele diz: porque vocês serão conhecidos por isso. É pelo amor. Vocês não vão ser conhecidos pela teologia, vocês não vão ser conhecidos pelas tradições, vocês não vão ser conhecidos pela justiça de vocês, porque nenhum de nós tem essa justiça. Mas nós só podemos ser conhecidos pelo amor. Por quê?
Porque é exatamente isso que nós vimos em Cristo. Por amor, Ele deixou a sua glória, se esvaziou e veio aqui para buscar e salvar pecadores. E é assim que nós devemos fazer, nos esvaziar de nós mesmos, nos submetermos muitas vezes a circunstâncias humilhantes para buscarmos pessoas para serem salvas por Jesus. E então Jesus conclui lá o capítulo 13 dizendo: e isso que eu estou falando para vocês, eu estou falando para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus vai repetir essa expressão no capítulo 14, e depois vai repetir no capítulo 15, e depois vai repetir no capítulo 16, e no capítulo 17 Jesus se retira e vai orar e faz a famosa oração sacerdotal, e nessa oração sacerdotal ele pede ao Pai que nós sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai, para que a nossa alegria seja completa. Portanto, não existe ninguém neste mundo, neste universo inteiro, que esteja mais comprometido com a sua alegria e com a sua felicidade do que Cristo. E nós só podemos experimentar esta felicidade plena fazendo o que Jesus nos ensinou a fazer. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Como que cristãos podem viver numa alegria plena, esfuziante, cumprindo sua missão? Portanto, eu queria concluir dizendo para você o seguinte: se você está triste, achando que a felicidade está do lado de fora, não caia nessa cilada, não se engane. A felicidade está na presença de Deus. Então, busque a Deus, porque Ele mesmo disse que nós deveríamos buscá-lo enquanto nós podemos achar. Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor. Ah, pastor, já sou crente há muitos anos. Busque ao Senhor, porque mesmo crente a gente perde o rumo da felicidade. Segundo, se envolva com a missão de Cristo, porque se a missão de Cristo é recuperar pessoas que estão perdidas, e isso produz alegria no coração de quem vive no céu, quanto mais no seu. Você quer experimentar felicidade plena? Então, cumpra a missão de Jesus. E Jesus disse para nós: ide por todo mundo, fazei discípulo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão. Você não precisa sair da sua casa, porque esse ide aí não significa sair daqui e ir para outro lugar. Esse ide aí significa no seu cotidiano, indo para onde for, que você for, fazendo o que você estiver fazendo. Lembre que você deve sempre ser um discipulador. Você sempre deve ser aquele que traz a boa notícia de salvação. Alegre as pessoas com as quais você convive, dizendo para elas: existe saída para a sua vida, existe solução para o seu problema, existe salvação. E a resposta é Jesus. Quando você ver o sorriso que o poder do nome de Jesus vai produzir na boca de outras pessoas, o seu coração vai se alegrar. Mesmo se você não tiver dinheiro no bolso, mas o seu coração vai se alegrar. Porque é isso que traz alegria, saber que não apenas eu vou para o céu pela misericórdia de Deus, mas eu vou ser instrumento de Deus, ou estou sendo instrumento de Deus, para que outras pessoas também cheguem lá. Glorificar a Deus, irmãos, não é passar o domingo e todos os dias da semana cantando. E nós fomos criados para glorificar a Deus. Glorificar a Deus significa fazer com que outras pessoas conheçam a Deus e também glorifiquem a Deus. Não adianta eu saber cantar todas as músicas que já foram compostas para Deus, se eu não conseguir levar nenhum único indivíduo a agradecer a Deus pela existência da minha vida. Quando você faz alguma coisa bem feita no seu trabalho e as pessoas dizem: nossa, mas o que você está fazendo é muito bom, e você diz: não sou eu, é Deus. E a pessoa diz: então graças a Deus por você existir. Essa pessoa está glorificando a Deus, e você também, através da vida dela. E é isso que traz alegria para o coração. Esse é o rumo da felicidade. É quando Deus é o centro da minha vida, e a missão de Deus é o centro da minha vida, e o meu maior compromisso é com essa missão. Isso te fará feliz como nenhuma outra coisa pode te fazer. Nem o casamento, nem os filhos, nem o neto, nem o sucesso pode trazer a alegria que isso dá ao coração daqueles que entendem qual é o rumo da felicidade. Aqueles judeus, infelizmente, não entenderam isso. Eles continuaram a perseguir Jesus e o mataram. Mas Deus tinha um propósito com isso. Depois de algum tempo, muitos deles entenderam. E muitos deles se tornaram também instrumentos de Deus. Lucas, o médico que nos escreveu
esta passagem, um historiador que acompanhou o apóstolo Paulo em toda a sua missão, Lucas, muito mais do que médico do corpo, ele foi médico do coração e da alma de muita gente, porque ele entendeu que mais do que ser médico e mais do que ser historiador, o que poderia trazer contentamento e realização ao seu coração era levar o nome de Jesus e fazer com que outras pessoas conhecessem essa história. Por isso ele escreveu esse evangelho. E eu pergunto, o que você pode fazer para que outros também conheçam a Jesus e sejam salvos? Eu sei que todos vocês têm um talento especial. Faça, porque é isso que vai trazer alegria para o seu coração. Viver na presença do Pai, cumprir a missão do Pai, se comprometer com aquilo que traz alegria no coração do Pai, porque o que traz alegria no coração do Pai vai trazer no seu também. Que Deus nos ajude a cumprir esta missão. A história do filho pródigo, na realidade é a história do pai pródigo, que mandou o seu filho para morrer em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos da nossa infelicidade e desfrutássemos da felicidade eterna. Que Deus abençoe vocês.